Então, namastê, boa tarde, boa noite para todos e todas. Agradecemos aos que entraram durante a nossa meditação e alinhamento inicial. Lembrando que o tema deste mês é a fundação. E para dar continuidade ao nosso aprofundamento semanal, nós vamos ter hoje o tema A Nova Cosmogonia. Lembrando que, a partir desse dia 24 de agosto, demos início a um novo movimento, a um movimento aprofundado dos encontros da Agni Yoga, ligados à cosmologia e cosmogonia que iremos encontrar. Então, podemos encontrar nos diários de Helena, não numa fase inicial dos diários, mas um tema, mais um período mais avançado, e que a Lena também está trazendo esse tema para nós, trazendo a tradução desse, desses, desses cadernos mais avançados para nós. É uma oportunidade, e não somente oportunidade, eu acho que isso está muito significativo com o novo momento que nós estamos vivendo, perceptível para todos, astrologicamente já informado por nossos astrólogos e astrólogas, mas perceptível e sensível para todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, que é com a nova cosmogonia, e quem está trazendo esse tema para nós é Lucelena da Silva Pereira. Lucelena, estudiosa dos livros do mestre tibetano e da Agni Yoga, designer em sustentabilidade e astróloga com foco em astrologia esotérica. Membro do PES e de tantos outros locais, não é isso, Lucinha? Estar Com aqui certeza. conosco, nos trazendo esse tema. Nós temos tido reflexões muito interessantes com esse tema que demos início agora no dia 24 de agosto. Mas passo a palavra para você, e agradecendo a presença de todos também, de todas. Muito obrigada pelas lindas manifestações dos mundos distantes, da meditação que você conduziu, Marli. Sim, eu sou membro do PES, membro da Casa Urusvati, membro do Instituto Reiki, membro também da Agni Yoga no grupo ibero-americano, na meditação grupal criativa. Vamos trabalhando aí as possibilidades de multidimensionalidade que os ensinamentos da Agni Yoga nos trazem. Deixa-me colocar aqui para compartilhar. Agora sim. Tema Nova Cosmogonia, e abro o tema com um parágrafo no livro Supraterrestre, o livro 1 do Supraterrestre. Não temo a tempestade, mas tremo diante da beleza do cosmos. Devemos superar nosso tremor diante da grandeza do universo, mas, de outro modo, como perceberemos os mundos distantes? Nas últimas horas da noite, planamos no espaço e, quando voltamos, nosso invólucro terrestre nos parece muito apertado. Esse início do parágrafo do supraterrestre nos coloca
duas questões importantes. Em primeiro lugar, a condição que, essencialmente, cada um de nós tem de estar em contato com os mundos distantes, portanto, estar em contato com as informações que vêm das consciências que habitam como células o corpo do infinito e pulsam através do coração do infinito, que é o cosmos. Também esse Lucinha, nível dá para você colocar em tela cheia, por favor? não está em tela cheia, não? Não. Espera só um instantinho. Então, vou voltar, porque para mim está. Para mim estava. E agora? Agora Agora está. sim. Agora sim. Agora sim. Ok. Obrigada. Então, eu estava destacando exatamente a oportunidade que temos de entrar em contato com os mundos distantes quando estamos em atividade de sono, e atividade de sono no mundo físico denso, mas intensa atividade de vigília no mundo sutil e para além do mundo sutil, porque também podemos ser levados para as esferas do mundo ardente, e esse levar está associado aos grandes experimentos que células do corpo do infinito pode, nos podem proporcionar através desses voos noturnos e dessa aprendizagem noturna. E inevitavelmente, quando voltamos desses momentos em que planamos pelo espaço, o nosso invólucro terrestre nos parece muito apertado. Isso é inevitável, porque quando voamos para o mundo sutil ou o mundo ardente, muitas vezes até o mundo ardente, estamos deixando para trás os chakras, que são os chakras inferiores, o chakra da base, o centro sacral e o plexo solar, para estarmos em atividade desde o centro cardíaco, centro laríngeo, centro ágina e o centro coronário, que são os centros de natureza superior a partir da mediação do centro cardíaco. Então, obviamente que todo momento de sono nos coloca em contato com os mundos distantes, porque esse contato alarga a nossa consciência, mesmo que nós não tenhamos consciência desse alargar ou desse ampliar dos horizontes. Se discutirmos, e aí o parágrafo continua, se discutirmos os mundos distantes, devemos aceitar a ideia de influências distantes. Portanto, todas as vezes que adormecemos, vamos recebendo influência importante, essencial para a nossa evolução, não apenas como seres humanos, como humanidade, mas para a própria evolução do planeta. E essa condição nos torna capazes de, através do fortalecimento do nosso espírito, nos torna capazes de trabalhar de forma mais intensa para o bem comum, porque trazemos dos mundos distantes, portanto, trazemos dessas células que habitam o corpo do infinito e que se expressam através do coração do cosmos, que é o coração do infinito, trazemos dessas células partículas de energia, portanto, partículas de energia psíquica muito refinadas que nos inspiram para o Podvig, para a ousadia nas ações de evolução. O slide passou e está em tela cheia? Sim, sim. Ok. Destaquei um outro parágrafo, porque não é gratuito o fato de o ensinamento começar com o chamado,
depois com iluminação, então folhas 1 e 2. Depois, o ensinamento trabalha um volume que se chama Nova Era Comunidade, e esse volume, Nova Era Comunidade, se segue o volume Agni Yoga, que é o volume que descreve toda a trajetória do ensinamento em termos de essência, essência que trabalha o fogo como forte e a matéria lúcida como um tipo de fogo que é receptivo. E logo a seguir há os 2 volumes do Infinitos, que antecedem a hierarquia. Portanto, a sequência do ensinamento nos coloca diante do fato de que toda a base de trabalho que temos com o fogo, ela surge do infinito, das células que ocupam esse corpo, o corpo dessa consciência, ou desse ser, melhor dizendo, que se chama infinito, e é esse corpo que inspira todo o trabalho da hierarquia, não apenas como agente de estímulo da nossa evolução, mas também como agente mediador da nossa relação com o centro de a vontade de Deus é conhecida, ou Shambhala. O ensinamento da época futura será a reunião do espírito com o intelecto. Isso não significa que o ensinamento esteja descartando o coração, senão não teríamos um volume especialmente dedicado ao coração. Mas significa que, para estarmos em contato com o mundo ardente e estarmos assimilando toda a experiência que nos chega do mundo ardente, que é a experiência ligada ao impulsionar da evolução, nós temos a mediação do coração, mas o que funciona como fio de ligação para a evolução é aquilo que surge do espírito, da mente de Deus, trabalhando os pontos essenciais da mente humana, e esses pontos essenciais da mente humana são as 3 mentes nas quais a mente humana objetiva se expressa: o intelecto, a mente intelectual ou intelecto, a mente abstrata, que é simbólica, e a mente pura, que é a mente que trabalha sem os símbolos, que trabalha já se abrindo para o processo intuitivo. O curso dos planetas facilita a comunhão entre os mundos. Portanto, todas as células que constituem o corpo do infinito, células essas que são planetas, asteroides, estrelas, sistemas solares, galáxias, mas vamos focalizar aí os planetas em particular. O curso dos planetas facilita a comunhão entre os mundos, e o desenvolvimento do espírito humano prosseguirá por novos caminhos. Isso se dá pelo fato de que os planetas, enquanto seres conscientes, estão diretamente relacionados com os centros do nosso corpo. Isso quer dizer que entra pelo nosso coronário Júpiter, entra pelo nosso centro Ajna, o Sol físico do nosso sistema, entra pelo centro laríngeo, Mercúrio, entra pelo centro cardíaco, Vênus, entra pelo plexo solar, a Lua entra pelo centro sacral, a influência de Marte, também a influência de Urano, e entra pelo centro da base, a influência de Saturno. Então, os planetas estão dentro do nosso campo etérico. E o fato de eles estarem diretamente em ligação com o nosso campo etérico faz com que tenhamos a possibilidade de estabelecer a comunhão entre os mundos: o mundo físico denso, físico etérico, o mundo sutil e o mundo ardente. E
isso possibilita justamente o desenvolvimento do espírito humano, especialmente porque, a partir de Vênus, portanto, a partir do centro cardíaco, temos contato com as esferas superiores ou com a chamada tríade espiritual superior, que é o campo átmico, o campo monádico e o campo do logos. Os luminares aceleram a jornada da humanidade. Quem são os luminares? O Sol e a Lua, ou seja, o que está no nosso centro ágina e o que está no nosso plexo solar. Portanto, os luminares aceleram a jornada da humanidade exatamente porque eles trabalham o ponto em que a humanidade está travada. A nossa humanidade, o momento que a nossa humanidade atravessa, é um momento ainda de equilíbrio do corpo emocional. Ainda não atingimos o domínio pleno do corpo mental. Metade do céu está ocupada com um presságio incomum, em torno de um luminar invisível. Um círculo imenso começou a irradiar e os raios correram por sua borda. Esse trecho do Folhas do Jardim de Mória 2 está, inclusive, citado no livro No Limiar do Novo Mundo, e a identificação que se tem nessa parte do livro, No Limiar do Novo Mundo, indica Folhas do Jardim de Mória 2, parágrafo 19. Porém, na edição que temos, na verdade, o parágrafo é o número 146. E metade do céu está ocupada por um presságio incomum, porque em torno ou em contato, melhor dizendo, com os dois luminares, portanto, com o Sol e com a Lua, portanto, com o centro ágina e o plexo solar, há um círculo invisível, que é trabalhado por um luminar invisível já há há muito tempo que esse luminar está presente em relação ao planeta Terra, nós vamos ver mais adiante, e agora sua influência é mais direta. Então, há um triângulo de energia, um triângulo que combina um forte especial e uma energia psíquica especial que vem desse luminar invisível. Os raios do Sol devem ser valorizados como um tesouro do mundo. Portanto, a influência desse luminar, ela se dá na nossa vida cotidiana, enquanto evolução do planeta, enquanto evolução da humanidade, enquanto evolução de cada um de nós, ou de cada uma de nós como ser humano, através dos raios do Sol. Portanto, essa influência penetra em nós pelo centro ágina. O mesmo cientista também facilmente distinguirá as correntes dos raios dos outros luminares celestes. Portanto, não apenas esse luminar invisível penetra através do nosso centro ágina, mas ele atrai todos os outros luminares, portanto, todas as influências que estão nos mundos distantes, para além, há um parágrafo, inclusive do livro Infinito, que fala nisso, porque é que nós não ousamos atravessar as cercanias de Urano e ir mais além de Urano. Voltando, o mesmo cientista também facilmente distinguirá as correntes dos raios de outros luminares celestes. O mais próximo é Júpiter, no centro coronário, e mais além de Júpiter, Urano, Netuno, Plutão e todos os objetos que estão no chamado cinturão de Kuiper, que é o cinturão que está para além
das fronteiras de Plutão. Por que as pessoas devem evitar os tesouros do universo a elas destinados? Portanto, através dos raios do Sol, que penetram em nós pelo centro Ajna, nós recebemos desse ser chamado infinito, ou do seu coração, que é o coração do cosmos, tesouros que marcam a nossa evolução, a nossa plenitude, a nossa abundância. E esses tesouros nos chegam em forma de luz, da luz que o ritmo dos planetas vai marcando. Portanto, quando levamos em consideração que o nosso planeta gira 365 dias e algumas horas em torno do Sol, esse giro corresponde à atração de luz. Quando pensamos que Júpiter transita durante um ano por cada um dos signos, esse transitar representa mais luz ingressando através do nosso centro coronário, porque Júpiter está conectado ao coronário. Quando pensamos que Urano transita em cada signo durante 7 anos, mais luz está ingressando pelo centro sacral, portanto, mais luz está nos capacitando a sermos mais criativos. E vou agora ler o que está no livro No Limiar do Novo Mundo sobre o Novo Planeta. Porque toda essa dinâmica que estamos pressentindo e vivenciando praticamente, quase materialmente vivenciando isso, toda essa dinâmica de contato com os mundos distantes, de contato com as consciências, com os seres humanos, com as humanidades desses mundos distantes, tudo isso está nos chegando através da ação do novo planeta. E o que a Helena descreve no Limiar do Novo Mundo, numa carta que é a carta de novembro, do dia 8 de novembro de 1948. Será interessante vocês lerem sobre o novo planeta. Essa manifestação será visível por poucos momentos, mas durará 7 dias, cruzando os raios do Sol com os raios do lumiar invisível, observar-se-á uma visão fantástica. Portanto, muitas vezes aquilo que pensamos serem tão somente tempestades solares e o fluxo da energia do plasma solar derramando sobre o planeta, sobre a Terra, na verdade, isso não é tão somente algo que provém da coroa do nosso Sol físico ou do corpo do nosso Sol físico. Isso que provém e que chamamos de tempestades solares, ou que os cientistas ainda chamam de tempestades solares, na verdade, é fruto de uma combinação entre as substâncias que formam o corpo do nosso Sol físico e as substâncias desse novo planeta. Os raios do luminar invisível se tornam visíveis pelo poder dos raios do Sol. Por isso, a menção que eu acabei de fazer justamente ao que pensamos ser tão somente tempestades solares. O poder desses novos raios atuará como um detonador nas crateras, intensificado pelos gases venenosos da Lua e do Sol, haverá uma combustão de um horrível, poderoso gás. Portanto, quando houver a aproximação maior desse novo planeta e a visibilidade maior desse novo planeta, o contato dos raios desse novo planeta com os gases venenosos do Sol e da Lua, gases venenosos que a nossa mente e o nosso coração, as nossas ações produziram, o contato entre essas duas forças produzirá uma combustão venenosa.
venenosa, como se fosse analogicamente, o trabalho de um medicamento de homeopatia. A homeopatia cura pelo veneno, pela dose certa do veneno. O que vai acontecer é que a dose certa do veneno que vai surgir dessa combustão criará uma nova lua que será revivida e proporcionará novos raios curativos ao mundo vegetal. Por que ao mundo vegetal? Porque o nosso planeta oferece a grandiosidade do corpo do infinito, a beleza do reino vegetal. É o presente que o planeta Terra lega a todos os seus irmãos dos mundos distantes. A vida das plantas na Lua revivida será tão vívida, tão magnificente, que através de um telescópio, nossa Lua parecerá não como um globo de queijo, mas como um globo coberto de musgo, com as belezas da vegetação, como aconteceu e como era no começo da Lua. Novas espécies aparecerão e a Terra será um pequeno jardim sob a radiação do novo planeta, com uma Lua renovada. A Lua se tornará um coletor do magnetismo dos raios dos corpos celestes que estão em nosso sistema solar. E ela já funciona como um coletor dos raios dos corpos celestes do nosso sistema solar, porque é através da Lua, do filtro da Lua, que toda a energia dos planetas, inclusive do próprio sistema, penetram no planeta Terra. Assim, a nova era será manifestada pelo signo ardente da Mãe do Mundo. Há muitas páginas interessantes, termina assim a, 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 o trecho, né, que eu destaquei nesse ponto, termina assim. eh, a nova era será manifestada pelo signo ardente e pelo signo da Mãe do Mundo. Há muitas páginas interessantes na nova cosmogonia. Portanto, houve uma orientação de Mestre Moria para que Helena escrevesse um livro chamado Nova Cosmogonia. Entendam que parte dessa nova cosmogonia, uma parte superficial, está nos volumes do supraterrestre. Outra parte, essa parte mais profunda, está, como a Marli apresentou, nos últimos diários de Helena. Nos últimos diários de Helena, quando justamente o mestre orienta Helena para a nova cosmogonia. E o mestre, através de Helena, nos diz que os raios, e ela estava escrevendo essa carta em 1948, os raios do novo planeta já estavam se tornando visíveis. Portanto, todas as tempestades solares de 1948 para cá não são apenas, como eu destaquei antes, fruto da experiência do nosso Sol e da evolução do nosso Sol, mas são também a ação do novo planeta. E, numa outra carta, o museu será resgatado. A Helena se refere à destruição do museu, à sabotagem que o contador do museu, o diretor financeiro do museu, fez em relação ao museu, Museu Herrick, né, de Nova York, furtando todas as verbas do museu e destruindo, obviamente, o museu nesse sentido. O museu será resgatado e os raios do novo planeta destruirão os inimigos da luz. Portanto, o aparecimento do novo planeta vai determinar um ponto de inflexão na evolução da Terra que marcará um confronto
pelo menos na etapa de evolução da nossa raça, um confronto entre as forças da hierarquia da luz e as forças da hierarquia de sombra, e é pela ação do novo planeta que as forças da hierarquia da luz levarão de vencida esses inimigos que são os inimigos da luz. E não é gratuito o fato de o primeiro volume do Infinito abrir exatamente com a menção ao novo planeta. Quando, na data predestinada, começa a se aproximar um novo planeta vindo do infinito. Por isso, observai as perturbações terrenas. Perturbações essas que vão aumentar, que já estão aumentadas e que vão aumentar significativamente a partir do ano de 2026, por conta do ingresso de planetas importantes em novos signos e novas formas de evolução. Por exemplo, Saturno e Netuno vão, em 2026, vão estar definitivamente em Áries, uma nova semente de luz, uma nova semente de evolução. Eles já deram um spoiler do ingresso em Áries agora em 2025, mas estão em movimento retrógrado, voltaram a Peixes para zerar a conta no signo de Peixes e trazer do signo de Peixes a informação de misericórdia, compaixão, perdão e inclusividade como sementes que precisam ser materializadas, definitivamente materializadas, a partir da trajetória Áries. E tivemos também o ingresso de 2024 para 2025 do planeta Plutão no signo de Aquário, onde ele vai permanecer por 20 anos. Então, até 2044, o nosso planeta, a nossa humanidade, aquilo que nos cerca, terá aí o impacto desse luminar que está chegando aí a nossa presença, né? Quando o ímã cósmico, e todo esse movimento é fruto do ímã cósmico. Quando o ímã cósmico atua com todas as forças intensificadas, toda a resistência afunda sob o seu poder. E a mudança dos luminares é efetuada por meio do ímã cósmico quando se estabelece o equilíbrio planetário. Então, vamos entender que esse ser que conhecemos como infinito, ele é um grande magneto cósmico, e é um grande magneto cósmico porque a sua evolução está sendo feita por uma lei espiritual que se chama Lei da Atração, que tem como raio essencial amor, sabedoria. E esse grande magneto que se chama infinito, ele tem um ponto que é o seu ponto original de ímã. O seu ponto original de ímã se chama coração do cosmos, que tanto lemos no ensinamento. O coração do cosmos atua sobre o coração de todas as criaturas que estão vivas e que pertencem aos diferentes reinos, ativando aquilo que é a condição de mudança, e os novos equilíbrios planetários surgem. Temos sinais do novo planeta em vigor já. Destaquei dois em especial. No dia 15 de outubro de 1969, portanto, sob os auspícios aí de, da, da, da ciência, do quinto raio, no dia 15 de outubro de 1969, os astrônomos Nikolai Stepanovich e Ludmila Ivanovna descobriram um novo asteroide no sistema solar. É um novo asteroide que está grafado
na NASA, que está grafado na NASA, e ao qual deram o nome de Herrick, em homenagem à família. Esse novo asteroide tem esse número, 4.426, entre colchetes, número 2. E no cinturão de asteroides, o cinturão de asteroides está situado entre os planetas Marte e Júpiter. No cinturão de asteroides, esse asteroide está mais próximo do planeta Júpiter do que do planeta Marte. Portanto, está atraindo, atraindo a força de Júpiter, que é uma força ligada ao segundo raio. No dia 21 de julho, agora, de 2025, foi noticiada a existência de uma estrela companheira orbitando Betelgeuse. É uma estrela gigante da constelação de Órion, o que explica, segundo os cientistas, o grande obscurecimento. Esse foi o título que os cientistas deram ao que acontecia com Betelgeuse entre 2019 e 2020. Eu até lembro que, em contato com uma companheira da comunidade ética vivente por e-mail, é, ela me dizendo: isso é uma prova de que Betelgeuse está se tornando uma supernova e vai explodir. Eu disse: não, não é isso que está acontecendo. O grande obscurecimento de Betelgeuse é o resultado de um movimento iniciático. Betelgeuse está passando por um processo de iniciação e vamos mais adiante saber qual é o resultado dessa iniciação. O resultado foi o aparecimento dessa estrela companheira que os cientistas pressupunham que existia e, obviamente, com essa estrela companheira aparecendo, Betelgeuse e essa estrela formaram uma grande mônada estelar. A mônada estelar orientada pela grande constelação de Órion, portanto, a pedra que está aqui no planeta, a pedra está atraindo toda a força dessa mônada, dessa supermônada estelar que existe agora em Órion. Então, magneto cósmico, ímã cósmico, trabalhando psicoespiritualidade, o Deus Uno está ativo, produzindo alterações na psicovida, portanto, em todas as mônadas, em todas as almas, e essa alteração significa uma nova dinâmica de vida e uma nova também criatividade em toda a nossa experiência. Eu vou acelerar um pouco. Nos diários de Helena, esses diários ainda não estão traduzidos, foi o que a Marli colocou. Eles vão ser trazidos, né, como um grande trabalho, um grande serviço pela Helena. São os últimos diários de Helena. Esse diário 329, ele está datado de 1950. Segundo a informação, que eu tenho a cópia do diário em espanhol, desse diário aí, 329, da parte 1 desse diário, né? Segundo a informação que está na nota de pé de página do diário, há uma cópia escaneada no Museu Herrick de toda essa atividade relacionada à nova cosmogonia. O que está nesse diário? Eu fiz uma síntese de informações desse diário sobre o novo planeta. Ele é atraído magneticamente pela Terra e pode colidir com ela, caso o magnetismo, esse novo magnetismo, que vem através do novo planeta, não seja regulado para chegar à influência do novo planeta até a Terra.
quem está fazendo essa regulagem é justamente a hierarquia da luz, e que está, obviamente, impedindo a colisão da Terra com esse novo planeta, que vai proporcionar uma evolução acelerada do nosso planeta, que já está atravessando o nosso sistema solar, cruzando com os limites do nosso sistema solar e do sistema solar de Sírius. Portanto, esse novo planeta está absorvendo tudo aquilo que é informação proveniente da estrela Sírius, que é a estrela sede do centro chamado hierarquia. E, sob a influência dos dois sóis, portanto, do Sol do nosso sistema solar, do Sol, que é Sírius, vamos ter aí uma potência maior do que Júpiter, portanto, uma potência de amor, sabedoria, muito maior do que a potência que Júpiter nos traz. E esse planeta não é desconhecido por nós, é o que informa o mestre. Ele apareceu como um cometa antes que a Terra se chocasse com um objeto astronômico, e desse choque resultou exatamente o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Portanto, parte do nosso planeta se fragmentou, isso é história astronômica, e deu origem ao cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Isso é a informação nova trazida pelo mestre. O cometa se alojou na constelação de Lira. Sua estrela alfa não é Veja, não. Depois eu corrijo, é Vega. A estrela alfa da constelação de Lira foi Aeons, a estrela polar do nosso planeta. E a constelação de Vega é uma das constelações dos mundos distantes mais benfeitora da Terra. A humanidade de Vega, há muitos éons, protege e ajuda o desenvolvimento da Terra. Esse planeta tem uma nova composição de atmosfera e de núcleo, apresenta componentes químicos que são totalmente desconhecidos para nós, ou por nós, e exercerá o papel de fortaleza da hierarquia da luz, funcionando como salvação da humanidade a partir dos seus raios. E diz o mestre que o pensador, portanto, Platão, captou os raios quando ele se dirigia em desdobramento para Vênus, e trouxe essas informações de Vênus, através desses voos, para, em ligação com o mestre Moria, produzir a instalação de receptores no plano etérico da Terra para absorver a energia desse novo planeta. E isso já está fazendo e vai ter como tarefa perfurar a atmosfera cristalizada e venenosa ao redor do planeta. Os raios do planeta são ultravioleta, e Platão desenvolveu um método para comunicação rápida com os mundos distantes que deve ser ensinado às novas gerações. Portanto, tanto as informações que estão no supraterrestre, nos volumes do supraterrestre, relacionadas, ao ensinamento do pensador, quanto ao que vai nos chegar dos diários de Helena, desses diários relacionados à nova cosmogonia. Essas informações combinadas vão ensinar às novas gerações sobre como viajar para os mundos distantes. E foi um cometa, esse mesmo planeta foi um cometa que atravessou nos tempos, Atlantes, e avisou da destruição do próprio continente. E os raios do planeta renovarão magneticamente a Lua, isso é o que está já descrito no livro No Limiar do Novo Mundo, uma Lua revivida, mas também vão acelerar a sua decomposição. Quer dizer, a Lua será revivida para que o reino vegetal, sob
o qual, perdão, o reino vegetal que está sob a influência da Lua no planeta Terra possa ser evoluído aqui no planeta e depois a Lua cumpre a sua função e se decompõe. Para finalizar, destaquei como podemos entrar conscientemente em contato com o novo planeta, porque ele já está influenciando a nossa vida. Como entrar em contato consciente? Através do coração perfeito e através da mente absoluta. O, o, o fogo cósmico dirigido pela mente absoluta e pelo coração perfeito está em eterno movimento. Quando um novo planeta está em processo de nascimento, todas as energias se reúnem para a afirmação das novas leis cósmicas. O ímã do coração perfeito prevê o intercâmbio com o espírito que aspira. Então, o ponto de partida para a conexão com o novo planeta é o coração perfeito, portanto, um coração de amor incondicional e puro, um coração de pura inclusividade. Esse coração de pura inclusividade vai ser o mediador da mente absoluta, daquilo que entra pelo centro ágina, pelo centro coronário e entra trabalhando não apenas um forrates mais sutil, como uma energia lúcida, uma matéria lúcida mais sutil. Era isso que eu tinha de compartilhar. Agradeço a paciência, mas tinha que detalhar isso, toda essa experiência extraordinária e esse legado da Helena, que tantas vezes viajou para o planeta, para esse novo planeta, para trazer todas essas informações. Viajou nas asas de Mória como Tara. Muito obrigada. Obrigada a você, Lucinha. Muito. É realmente um novo momento, né? Que estamos vivendo em conexão com o cosmos e o infinito. São diferentes, né? Eu acho muito interessante e inovador, né? Essa proximidade, embora sempre estivesse aí, mas com uma consciência agora mais próxima. Acho isso muito interessante. Vamos deixar aqui aberto, acho que tem algumas perguntas aqui, para que a gente possa, vamos deixar aberto para as pessoas perguntarem, mas é, Paulo fala gratidão, Lucelina, por compartilhar suas pesquisas da nova cosmogonia, que se une à cosmologia. Pode informar qual luminar está ativando a arte a partir de 2025? Posso. E a Aurora levantou a mão, viu? Ela Sim. tirou, mas a mãozinha estava levantada. Sim, o luminar que está ativando a arte em 2025 se chama Netuno. Netuno. E está ativando, porque há uma estreita. E Albério também levantou a mão, depois a Aurora. Há uma estreita conexão entre a. Ah, tá bem. Se puder expor a última lâmina, eu exponho sim, o José Carlos, ou então, exponho sim, já vou expor para você. É Netuno, e Netuno em conexão com a força da estrela Vega da constelação de Lira. Existe uma combinação perfeita entre a força do sexto raio de Netuno e a força do quarto raio de Vega da constelação de Lira. E a força desse sexto raio, né, de Netuno, ela está ativando aquilo que é a essência do sexto raio, a luz superior controlando e a luz do Deus solar. O Netuno está trazendo
através do seu poder, a luz do Deus solar, não apenas do Deus solar, que é o Deus do nosso sistema solar, do nosso Sol físico, mas também a luz de todos os sóis que estão apoiando a evolução do nosso Sol físico. E o que que, é, é, o que que acontece entre Netuno em comunhão com Vega? É, duas forças, que o pensamento semente do quarto raio é: dois se fundem em um, e todas as dualidades se transformam no uno. As duas forças, Vega e Netuno, se fundem e o que surge é harmonia através da beleza. O conflito desaparece. Já respondi. Depois, Aurora. Não sei se o Paulo tinha alguma pergunta. Paulo disse gratidão, tem que sair para atender. Aurora, pode falar, por favor? Boa noite a todos. Eu não poderia me calar diante dessa maravilhosa explicação feita por você, Lucilena. E às vezes fica até difícil para uma pessoa que não entende muito de astrologia fazer alguma pergunta. Mas uma pergunta bem básica. Já tem um nome desse novo planeta? Não, não há um nome ainda, Uhum. não há um nome, mas como ele começou como um cometa, e esse cometa se hospedou quando houve a primeira, quando houve a colisão da Terra com um objeto astronômico e originou o aparecimento dos asteroides, quando esse cometa se hospedou justamente na constelação de Lira. E Uhum. todos os anos há uma chuva de meteoros que parte da constelação de Lira. E essa chuva de meteoros se chama líridas ou lireidas. Então, Uhum. imagino que poeticamente pode ser dado a esse planeta o nome de Lira, ou Uhum. de algo sim, ok. Tá bem, Luiz Guilherme. Vá com Deus. Ou algo bem próximo da musicalidade das esferas. Entendi. Agora, tem alguma relação com o asteroide que foi denominado Herschel ou não? Sim e não, porque todo campo que nós conhecemos como cinturão de asteroides, ele está pulsando em função do novo estado de consciência da humanidade. Então, essa sua pergunta é linda, porque à medida que nós expandimos a nossa consciência, ou seja, pensamento puro, coração puro, o que vai acontecendo? Aquilo que se fragmentou da Terra na colisão, porque só houve colisão porque a Terra não estava bem, estava imperfeita, aquilo que se fragmentou está se revitalizando, está voltando a ser uno. E está voltando a ser uno entre o sexto raio, Marte, deixando de combater a guerra para combater o bom combate, e Júpiter, o bom combate na energia do amor. Então, sim, todos os asteroides estão se comunicando, e por isso é muito interessante como hoje a astrologia e a astronomia também, como os astrônomos estão se debruçando para estudar os asteroides e aquele campo. Que beleza. Muito obrigada, Lúcia. Nada. Albério, querido, Boa noite a todos, boa noite, Lucinha. boa noite. Gratidão pela partilha. Eu queria fazer duas perguntas, mas são coisas bem simples. Ah, Cosmogonia, na sua origem da palavra, se refere à Gênese sob o ponto de vista, vou resumir assim, espiritual, mítico, etc., né? Religioso e tal. Então, como se está tratando de uma nova cosmogonia,
nós poderíamos dizer que nós estamos tratando de uma nova Gênese, e em que amplitude? E a outra é uma observação. Ok. Depois você já responde as duas. E a outra é uma observação. Nos conhecimentos esotéricos, sempre falou-se, né, do tal do planeta Chupão, né, nos conhecimentos que tinham aí do passado. E também Benite, se eu não me engano, foi ele que falou naquele livro, agora eu esqueci, sem ser o que fala da história de Jesus, tem um outro que ele escreveu antes, A Rebelião de Lúcifer, que fala Hum, também nesse planeta. Então, não sei o que é que teria a ver uma coisa com outra. O que é que você pensa a respeito? Que também é uma informação genérica. É isso. isso. Então, enquanto eu vou responder, só um instantinho. José Carlos, esse foi o último slide que eu projetei. Respondendo à sua primeira questão, sim, é uma nova cosmogonia, portanto, é um novo Gênesis, mas é um novo Gênesis que é o ponto de partida. O ponto de partida. Então, é um Gênesis em que nós vamos estar dentro da mente e do coração de Deus antes do sopro que originou o faça-se a luz e a luz se fez. Então, vamos estar dentro daquilo que motivou Deus a criar todo o universo e todos os universos. Na verdade, vamos estar dentro daquilo que motivou Deus a criar e a criar beleza. Posso Então, tirar o slide, revelação, José Carlos? é uma nova revelação da Gênese, mais Isso. profunda. Mais profunda, mais profunda. Vou retirar aqui o slide. Vou retirar, José Carlos. Pronto. E respondendo à sua segunda pergunta, o Albério, isso que se chama o planeta Chupão, na verdade, não será um planeta. Ele será ou um asteroide, um novo asteroide, ou um cometa. Aliás, será um novo asteroide anunciado por um cometa. Porque todas as vezes que há alguma alteração cataclísmica, vamos dizer assim, em um espaço que não está evoluído, vem um batedor, que é o cometa, avisando. É o último aviso. Olhe, mudem a conduta, porque algo vai acontecer, literalmente o bicho vai pegar. Aí é como não há mudança, o batedor passa, cumpre a função e vem o asteroide e se choca com, com aquele espaço, aquele ser, ou um planeta, ou uma estrela que não evoluiu. E esse, esse, é, esse purificador, porque é um asteroide purificador, esse purificador, ele sempre é criado com uma potência eletromagnética muito maior do que aquele ser que vai ser dissolvido pela sua própria ação. Então, é um asteroide, não é um planeta, é um asteroide e ele vem sempre, ele virá precedido por um cometa. Sobre a rebelião de Lúcifer de Benítez. Sim, É o mesmo, né? é o mesmo, é É o o mesmo, mesmo. é o mesmo, Gratidão, Lucinha. é o mesmo. E importante considerar, e essa sua observação é preciosa, importante considerar que vem o cometa e avisa: olhe, há uma oportunidade de redenção. Exatamente como aconteceu com o bom ladrão. Ele teve uma oportunidade de redenção e aproveitou. O mau ladrão não aproveitou. Livre-arbítrio. Então, há uma oportunidade de redenção,
vamos aproveitar. O cometa, inclusive, traz, astronomia, qualquer cometa traz muita energia solar, de vários sóis, porque ele vem recolhendo energia dos diferentes sóis. Então, é a energia mais pura do fogo elétrico. É um fogo elétrico de alta magnitude, vamos dizer assim. E há um aviso. Quando esse aviso não é respeitado, o asteroide cumpre a função dele. Gratidão, Lucinha. Retornando à primeira, me veio uma imagem assim, talvez seja interessante compartilhar. A gente poderia dizer que o que aconteceu no Big Bang, se é que não tem outros inícios, né? Falam de choques de, Aham. de outros mundos, enfim, de outros universos. Então, mas pensando no Big Bang, é como se a Gênese que a gente conhece está muito ligada ao Big Bang e seria como se fosse a revelação do que nós conhecemos como fogo fricativo no nível cósmico. E essa nova Gênese seria a revelação do que vem do fogo solar, que está associado ao amor, sabedoria, e teria depois uma outra revelação que seria associada ao fogo elétrico, que seria o início de tudo, da vontade, alguma coisa desse tipo. Arrow, exatamente, exatamente. Então, Big Bang, você tem toda a razão. Fogo fricativo, o fogo fricativo deu passagem, está dando passagem à excelência e à magnitude do fogo solar. Ainda não atingimos essa magnitude. Quando atingirmos a nova gênese ou uma nova cosmogonia para o fogo elétrico. Sim. Perfeito. Faz sentido. Maravilha, maravilha. Você. Aurora, todos os asteroides, você colocou o nome de um asteroide aqui na pergunta e eu já vou responder a José Carlos e depois a Marli. Aurora, todos os asteroides, e isso é um ensinamento do mestre Betano, aliás, asteroides e tudo aquilo que nomeamos como planetas, como estrelas, etc. Não, todos esses nomes eles não são gratuitos. O próprio ser que, que, que tem aquela forma de asteroide, ou de planeta, ou de estrela, indica por que nome quer ser chamado. E Atlas é relacionado exatamente ao mito de Atlas, aquele que carregava o mundo e que foi redimido por Hércules no trabalho de Hércules sobre as maçãs das Hespérides, as três maçãs. Quando Hércules retira, exatamente, retira dos ombros de Atlas o mundo, ele ganha as três maçãs dos jardins das Hespérides. Beleza, No obrigada. lindo, lindo trabalho de Gêmeos. E não podemos esquecer que Gêmeos, o eixo Gêmeos-Sagitário, tem total relação com a descida do fogo da mente, né? Os senhores do fogo desceram e instalaram a mente. Obrigadão. Maravilha. Zé Carlos, depois Marli. Lucinha, me permita só mais uma observação. Tá É, bom. é, é coisa rápida. É, pô, acabou que me fugiu aqui. Mas a ideia do. Pô, fugiu. Não vai ser para agora, não. Deixa para depois. Tá bom. Zé Carlos, Boa noite, estão me ouvindo boa bem? noite. Estão me ouvindo Sim. bem? Sim, Que está picotando minha internet aqui. Acho que talvez eu vou deixar sem a imagem, porque para não perder, tá? tá bom, José Carlos. Bom, antes de mais nada, agradecer aí por esse conhecimento bacana que você trouxe para a gente, né? E da minha perspectiva, assim, que eu acho muito interessante, assim, como que as tradições se conversam, né? Então, fazendo uma ponte, né? Obviamente guardando as devidas proporções com o sufismo, como uma das escolas que eu caminho, e assim, é dito, né, que nós vivemos num mundo de 48 leis. Conforme a gente vai subindo, as leis vão diminuindo, né? E as leis são formas não só de controlar, elas são vivas, né? Então,
a gente vive no de 48, o mundo dos planetas é o de 24, o mundo dos sóis é o de 12, entendeu? Vai dividindo, vai diminuindo o número das leis até chegar no absoluto, que você talvez aqui a gente chama de infinito, né? Isso. E uma coisa que eu percebi agora, assim, que isso eu tinha como um aspecto teórico, mas nessa sincronicidade, né, que causou esse último eclipse, para mim abriu uma experiência muito legal que eu estou compartilhando com vocês, que é perceber isso, que aquilo que a gente chama de asteroides, esse mundo de astros, né, ou mundo de leis, são funções. Na mente concreta, a gente chama de astros ou leis, mas na mente abstrata, né, que suporta a mente concreta, são funções que são desenvolvidas na nossa experiência e que elas precisam da presença, né, dos mestres que viveram e que vivem nesses níveis. Então, são eles, é a cadeia áurea, né, ou a sílsila, como fala dentro do sufismo, né, que dá vida para a gente. São eles que vieram antes de nós, né, se a gente puder dizer assim, e que através deles, né, a gente consegue ir desenvolvendo na linha humana de desenvolvimento, porque existem outras linhas de desenvolvimento no cosmos da criação, do absoluto, e que não fazem parte da nossa evolução, e que a gente não pode se esmerar neles, a gente tem que se esmerar nos nossos mestres, porque é eles que dão vida para nós e que no qual a gente caminha. Mas isso não de uma forma só visual, né? Que é o que a mente concretamente quer, um planeta, um mestre, mas é a vida mesmo, pulsando nos seus mais níveis hierárquicos, né? Dentro da nossa existência. Então, isso é como eu percebo. E é isso que eu queria colocar. Se você quiser falar alguma coisa, muito obrigado. Grata por compartilhar, José Carlos. Sim, nós, humanidade da Terra, temos necessidade de nomear Atlas, Júpiter, Netuno, Urano, mas, na verdade, cada ser que vibra e pulsa nesse corpo que chamamos de infinito, ou de universo, ou de abóbada celeste, cada ser funciona como função, não como um nome específico. É uma função, como é a função matemática, ou como é a função matemático-musical, uma nota entoada que representa uma função dentro da evolução. E só aquele ser cumpre aquela função. Por isso, tudo está interconectado dentro do corpo da divindade una. Sim. Lucinha, eu lembrei agora, É, pensando rapidinho, o que eu lembrei foi o seguinte, que nossos irmãos cósmicos, né, que a gente costuma chamar de extraterrestres, eles nos dizem que o nome deles, na verdade, representa a missão deles. É justamente o que você acabou de falar sobre a função. É isso, e foi isso que me passou, que eu queria comentar. Mas gratidão. Isso. Então, é o que o José Carlos trouxe aí para nós. É isso. É Foi missão, simbólico, né? O que eu função. estava pensando também foi isso aí, passou naquela hora, fugiu, mas Pronto, tudo pronto. Quando os Marli, bruxos se encontram. tá perfeito. Marli, bem, querida. olha, eu vou fazer as perguntas, mas às 7h30 essa sala vai ser usada. Então, na realidade, eu pensei ver essa questão que você falou que tem um luminar invisível, né? Primeiro você falou de entre ágina e plexo solar, que tem como se fosse um círculo, e depois falou de um triângulo de energia, desse luminar invisível. Então, qual é a influência que esse luminar invisível está agindo na humanidade como um todo? Sim, o início da pergunta não,
repete só o início, porque você falou plexo solar é a segunda parte, É que, na realidade, você falou sobre um luminar luminar invisível, invisível. e ele se encontra como um círculo invisível entre o ágina e o plexo solar. Isso, tá, ok. Depois você falou de um triângulo de energia, que está ligado a Forrat e energia psíquica especial, que vem desse luminar invisível. Isso, ok. Ok, então, o que que esse luminar está causando para a humanidade? É, e vou fazer até vou dar uma resposta rápida, porque eu sei que está no horário aí em cima. Na verdade, o luminar, e que a Helena chama de novo planeta, essencialmente ele é um luminar, ou seja, ele é um portador de luz. Ele é um portador de luz. Um portador de luz que trabalha o plexo solar da humanidade e o plexo solar de cada um de nós, purificando as emoções, para que todas as emoções se tornem amor incondicional e puro, e sejam, obviamente, comandadas pelo cardíaco, pela força do cardíaco. Quando isso acontecer, porque o travamento da humanidade está no campo emocional, quando o campo emocional for purificado e o, a dimensão astral venenosa do planeta desaparecer, o que vai acontecer é uma entrada de energia, de amor que vem do próprio universo. E essa entrada de energia, de amor do próprio universo, ela nos chega através do centro ágina. O centro ágina é que é um cano, né? Um tubo através do qual o amor que vem do universo penetra em nós. E é um tubo porque ele está conectado ao centro coronário, e no centro coronário está Júpiter, o planeta que, dentro do sistema solar, canaliza essa energia de amor. Então, há um triângulo, porque o que vai chegar é um Forrat que nós não conhecemos ainda, e o que vai chegar é uma matéria lúcida que nós não conhecemos ainda, mas que estamos, através do coração perfeito, atraindo. É isso. Ok. Então, gratidão, Lúcia. Depois a gente conversa mais sobre o coração e a mente perfeitas, porque eu acho Isso, que ele ocupa mais de tempo, mas vou agradecer por por todo esse conhecimento e pelo movimento, né, de perguntas, pessoas totalmente conectadas com essa realidade, entre aspas, nova, que não é nova, mas dentro de uma nova consciência, sim. Então, vamos agradecer aí, Lucelena, por esse momento riquíssimo que tivemos e, e vamos continuar nesse movimento cósmico, cosmológico, cosmogônico e todos nós nessa conexão. Em algum momento me veio assim pegar estrelas e trazer para o nosso isso, para a nossa realidade, que não é a realidade atual, mas ela já existe. isso. Exatamente. Eu me lembrei, para fechar, né? Eu me lembrei da música que num CD, eu acho que se chama Um Lindo Balão Azul. Vamos pegar carona na cauda do cometa. Isso, Vamos pegar exatamente. carona. E o Exato. timoneiro, de um lado é o coração perfeito, do outro lado é a mente absoluta, os dois timoneiros, né, e nós na cauda do cometa, viajando aí num lindo balão azul para o infinito. Gratidão. Gratidão a todos, gratidão, Lucinha. Um beijo no Gratidão. coração e até a próxima terça-feira. Lembrando que no dia 29, Dia Mundial do Coração, Coração. nós Sim. sempre celebramos, desde que soubemos que esse é o Dia Mundial do Coração. Vou ver Então, ainda, não vamos vi a sua celebrar. mensagem ainda, Marli, mas vou ver, já sei. Tá, joia. Tá ok. Então, um beijo para todos, um beijo Beijo. no coração. Muita Obrigada. harmonia essa semana
e até a próxima terça. Gratidão. Até a próxima terça.